Oi, olá, tudo bem? Tudo bem, turma? Espero que estejam todos bem, aí se cuidando, né? É, Hoje a nossa aula de redação é sobre notícia, tá? A aula anterior foi sobre relato. Quero lembrar que essa aula é específica para o segundo ano do ensino médio, tá? Abordando aí a nossa disciplina de redação, tá? Estou com o livro de vocês, sempre seguindo o conteúdo, ok? Então vamos lá. Notícia, tranquilo, né? A gente tem algumas características próprias desse gênero que a gente precisa ficar atento, tá? E é isso que nós vamos abordar aqui, ok? Bom, então eu trago aqui para vocês. Lembra que na aula sobre o relato, a gente falou, né, sobre o primeiro astronauta brasileiro. E aí eu trouxe para vocês algumas informações, inclusive no seu livro, na página 113, tem o relato, né? A história de vida dele, as impressões do Marcos Pontes, tá? E aqui, para você ver, né? Como a gente pode, o mesmo tema, a gente pode apresentar a partir de diversos gêneros textuais. Por exemplo, fizemos um relato, aliás, o livro já apresentava, né, o relato feito, e agora eu trago para vocês uma notícia com ele, né, uma notícia sobre, né, ele. O primeiro astronauta brasileiro compartilha experiência com estudantes. Então repara só, a notícia ela já começa assim, ela traz a manchete, apresenta ali a data, né, em que foi publicada a notícia, em 11 de janeiro de 2017, o horário, até porque essa notícia eu retirei do jornal online, tá? Houve uma modificação em 16 de janeiro de 2017, no horário de 15h45. Então, todas as informações referentes à notícia estarão ali. Geralmente aparece ou do lado direito ou do lado esquerdo, bem pequenininho, tá? A imagem, ela é importante na notícia, né? Tudo aquilo que é visual, que chama a atenção, que atrai, né, o leitor, acaba sendo útil, né? Acaba sendo de boa informação, tá? Então tem ele ali, né? Apresentando, compartilhando as suas experiências com os estudantes, tá ok? Esse evento aconteceu na aeronáutica, né? Ou a partir da aeronáutica ela promoveu. E o que diz então essa notícia? Bom, no encerramento da 14ª Jornada Espacial, na última sexta-feira, repara que na notícia ele apresenta o local, né, o momento, tá? Ele situa, a notícia ela situa o leitor, ok? Ela não simplesmente joga a informação de qualquer jeito, tá? Ela coloca todos os detalhes para que o leitor saiba onde, quando, como aconteceu. Então, seguindo aí. No encerramento da 14ª Jornada Espacial, na última sexta-feira, 9/12, os estudantes tiveram a oportunidade de participar da palestra que abordou a missão Centenário, ministrada pelo primeiro brasileiro a ir ao espaço, Marcos Pontes, no auditório do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos. Há 10 anos, a missão levou à Estação Espacial Internacional a tripulação Soyuz TMA-8, formada pelo comandante russo Pavel Vinogradov, o astronauta americano Jeffrey Williams e o primeiro cosmonauta brasileiro, o tenente-coronel Marcos Pontes. Durante a viagem, Pontes realizou experimentos em ambientes de microgravidade. Marcos Pontes compartilhou suas experiências, suas curiosidades e as fases dos treinamentos a que foi submetido antes de ir ao espaço. Ele apresentou ainda o livro Missão Cumprida, um relato detalhado para quem deseja saber tudo o que ocorreu durante a missão. O astronauta deixou aos estudantes uma mensagem de cunho motivacional. Pontes reforçou que todos devem acreditar em seus sonhos e nunca deixar de fazer algo que tenha vontade. De acordo com o astronauta, suas experiências e dificuldades serviram de exemplo para os brasileiros. Pontes contou que veio de família simples, como a maioria no Brasil, mas sempre carregou consigo o sonho de viajar pelo espaço. Percebeu? A notícia ela traz todos esses elementos característicos de um texto, tá? Bom,
principal e importante saber. A notícia ela é um texto informativo, sim, né? O objetivo dela é trazer informação. Ela tem esse cunho social, tá? Então ela é um texto informativo. Tem o propósito, deixa eu trazer aqui, tá? Tem o propósito de comunicar às pessoas um fato recente ou que ainda não seja de conhecimento do grande público, tá? Então, o importante é informar. Então, ela traz informações tanto recentes, atuais, né? Como conhecimentos em geral, tá? Apresenta uma narrativa técnica, tá? Essa narrativa técnica são textos com objetivo, são textos que relatam fatos de interesse do público em geral, tá? E se é uma narrativa técnica, não tem por que ficar enrolando muito, então ele vai sempre direto ao assunto, tá? A linguagem deve ser clara e objetiva. Não confunda a linguagem clara e objetiva com uma linguagem informal, tá? Por que linguagem clara e objetiva? Porque se o objetivo da notícia é informar a sociedade, e sabemos que na composição da sociedade existem diversas pessoas de diversas classes e entendimentos e intelectualidades, enfim, essa linguagem ela precisa alcançar a todos, correto? Já que a ideia é informar. Então a linguagem precisa sim ser clara, ao ponto de que toda a sociedade, baixa, média e alta, entenda, como objetiva, tá? E ela deve ser imparcial, tá? A notícia ela deve ser imparcial, ou seja, numa notícia não pode haver a impressão ali do autor, a sua opinião, sabe? A sua manifestação de alegria ou de tristeza, de concordar ou não concordar. A pessoa que está informando, ela precisa apenas informar, né? Ela não está ali para deixar a sua ideia, a sua opinião sobre, né? Se foi correto, se não foi correto, não. Ela está ali para informar, tá ok? Então, por isso, a notícia deve sempre ser imparcial, tá? Vamos seguindo aí. Vamos agora identificar, entender, visualizar a estrutura de uma notícia, né? Bom, como eu falei lá no início, a notícia, ela aborda um título, uma manchete, né? Essa manchete geralmente aparece em caixas altas ou em negrito, ou seja, ela aparece no jornal chamando a atenção. A manchete é o título principal, tá? Então, primeira coisa na notícia é esse título. Por quê, gente? Porque a partir do título, o leitor ele se interessa ou não em ler aquela matéria. Então, quanto mais o título for interessante, instigador, né? Quanto mais esse título tiver de informação ali que deixe subentendida, o leitor ele vai se interessar e vai querer ler o restante. Agora, se é uma manchete que não atrai, a pessoa acaba passando e não se interessa pelaquela leitura, tá? Então, esse título principal ele sempre vem chamando a atenção, sempre em negrito, em caixas altas ou não, mas tá, letras maiores, tá ok? Esse título ele pode também trazer junto a ele um título auxiliar, tá? Esse título auxiliar geralmente fica menorzinho ali embaixo, como nós podemos ver aí, ó, eu coloquei esse modelo aí do Globo, né? Ameaças precipitaram saída de Barbosa do STF. Então nós temos aí em negrito, umas letras maiores. Esse é o título principal, tá? É a manchete, tá? E logo abaixo, menorzinho, em negrito também, você vê que está destacado, nós temos aí um título auxiliar. Esse título auxiliar é como o nome está falando, né? Ele auxilia, ele ajuda, ele meio que traz mais resumidamente o que o título maior quer informar, tá? E o lead, gente? O que seria o lead? O que é isso? Lead. O lead é aquela parte resumida, seria um primeiro parágrafo resumido de toda a notícia. Alguns leads podem aparecer logo abaixo desse título auxiliar ou ainda no início da notícia, tá? Então você tem o lead como um resumo, uma síntese, um primeiro parágrafo sobre o que vem a ser toda a notícia, ok?
Então fica aí o início dessa estrutura, tá? Uma outra estrutura aqui importante, esse já está bem mais completo, né? Então olha só, nós temos lá, essa é a capa de um jornal. Repara que a manchete de maior importância, a manchete principal, é o que eu falei, né? Tá em negrito, letras grandes, ó, tá? Crescente urbanização provoca mudanças climáticas na região. Então, imagina que esse é o jornal da semana e o assunto principal é sobre essa questão de mudanças climáticas. Repara que esse texto precisa vir o quê? Chamando a atenção, ok? As manchetes secundárias vêm logo abaixo, repara as setinhas, ó, tá? As letras, nem por isso os títulos deixam de chamar a atenção, tá? São manchetes, são títulos. Lembre que quando tem a palavra manchete é título e o título tem que chamar a atenção. Olha o lead ali, logo embaixo dessa segunda manchete secundária, você tem um lead, reparou ali? Né? Embaixo de membros da quadrilha de Maradona são condenados por assalto. A gente encontra embaixo o que? O resumo, tá? Então, quando a pessoa vai lá na página tal, ela encontra toda a notícia referente a essa informação aí, tá ok? Na lateral tem a presença de algumas notas, que a pessoa também encontra ali no índice, as páginas, tá vendo? Em cima tem alguns títulos que não são importantes, mas não para virem em letras garrafais altas, mas eles colocam em menor ali, são dados, né? Que estão ali de menor importância, mas que também são informações, são notícias, tá bom assim? Então deu para você ter ideia de uma estrutura, apesar de hoje quase, né, a gente não tem mais o hábito de comprar o jornal físico, né, a folha palpável, mas existe, gente, existe, é muito interessante a gente conhecer essa estrutura, essa organização de informações, tá? E se você for lá para a internet, o jornal online, ele também segue uma estrutura, uma ordem. A estrutura, ela traz uma organização, ela traz uma ordem, tá? Para aquilo que vai ser informado, vai ser noticiado, tá ok? A ideia, né, a preocupação é sempre com o outro. Então, se eu penso em informar alguma coisa, eu não posso jogar a informação de qualquer jeito. Eu preciso trazer uma ordem para que o leitor, o meu interlocutor, né, venha compreender aquilo que eu quero passar de mensagem, tá? Isso eu acho que serve para a vida, né, gente? Tudo que a gente faz e que o outro vai receber, eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho de ordem, né? Eu digo isso até me lembrando agora das redações. Estava ainda agora corrigindo algumas redações e assim, os alunos em prova eu não sei o que acontece. Escrevem de qualquer jeito, muito rápido, letras super ilegíveis, sabe? A letra não tem que ser bonita, né? Isso é uma coisa muito pessoal de cada um, mas ela tem que ser legível. Lembra que a sua redação é o seu documento, a sua prova é o seu documento. E vai para a mão de alguém que estará te avaliando, né? Então, estou fazendo esse adendo aqui, aproveitando que muitos alunos aí da segunda série do ensino médio, lembrem-se que vocês estão se preparando, né? Ano que vem, terceiro ano, preparatório aí para o Enem, para os vestibulares. Comecem a treinar desde já, não esperem chegar ano que vem não, sabe? Assumam essa responsabilidade de mudança, entendeu? A letra, ela precisa ser trabalhada sim, sabe? Ela precisa ser entendida, né? Se você formar um emprego, se você for preencher uma ficha de solicitação de emprego, nossa, é o seu cartão de visita, tá? Quando o gerente lá do RH ou aquele que estiver te recrutando for ler a sua ficha, ele vai sofrer um impacto. Caramba, que letra é essa? Né? A primeira coisa quando a gente pega uma redação é, caramba, olha a letra do aluno. Então, assim, tenha esse capricho, esse cuidado. Pense que alguém vai ler e alguém precisa ser informado, entender aquilo que você está escrevendo, tá bom? Continuando aí com as nossas estruturas, tá? Da nossa notícia. Essa aí, ó, é de uma notícia que também apresenta uma manchete, tá vendo? O título da manchete. Repara que ele colocou a manchete em cima, ó, avalanche em Mariana, letras garrafais, grandes, né, caixa alta, e logo abaixo colocou um título mais em negrito, chamando a atenção. Lama ameaça a captação de água para 500 mil pessoas. Logo abaixo, na linha fina, você tem aí, seria o subtítulo, né?
ou o olho aí da mensagem, tá? Você tem logo abaixo aí uma síntesezinha, um resumozinho, tá? Uns podem chamar de lead, caso esse lead não venha ali no primeiro parágrafo, ok? Então, assim, fica fácil você identificar quando você visualiza, né, essa estrutura. Repara a importância da imagem numa notícia, né? Você não está só presa às palavras, mas agora você visualiza, né? Olha só a quantidade de lama que está ameaçando a captação de água. Então a lama está impedindo, né? Então aí você realmente vê a veracidade da informação também através da imagem, tá bom? É muito importante, né? A notícia, a informação, ela está relacionada ali à imagem, tá? Muito bem. Bom, falamos de estrutura, agora eu trouxe por escrito, né? Se você é um aluno que faz as suas anotações no caderno, se você realmente está estudando, eu acho interessante você voltar e fazer as anotações, sim. Ou até no seu livro você pode sublinhar, né? Passar uma canetinha fluorescente, enfim. Fazer uma marcação de forma que te facilite no momento do seu estudo, tá? No teu caso aqui, na página 115, você tem as características, você tem ali as estruturas, tá? Aqui no slide eu coloquei de forma mais sucinta, mais prática até, para que você entenda. Bom, eu falei sobre o título ou a manchete, que tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. É importante você saber isso, né? Por que essa diferença de título grande, menor, negrito, não em negrito? Justamente porque tem um objetivo de chamar a atenção do leitor para aquela notícia, tá? Se não for uma manchete ou um título atrativo, o leitor, ele passa batido. Ele vê aquilo ali, mas ele vai embora. Então, se a ideia é preciso noticiar, preciso informar porque isso é importante, então eu coloco ali um título bem chamativo e bem atraente, tá bom? Um subtítulo, esse subtítulo ele complementa o título com mais algumas informações importantes ou chamativas, ou que o anunciante entenda, né, o autor entenda que é importante aquela informação ali, tá? O lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, deve responder. Aí é interessante, olha só, como eu monto um lead? Já tive exercícios assim, monte uma notícia, tal, ou a partir da imagem tal, crie uma notícia. E aí o aluno se perde, ele não sabe montar o lead. Por quê? O lead, o que eu falei? É o resumo, é uma síntese, né? Seria um primeiro parágrafo da notícia. Como eu devo, então, iniciar o lead? A partir das perguntinhas básicas. Se é uma informação, se é uma notícia, eu pego ali um fato, um acontecimento. E aí eu faço a pergunta, aconteceu com quem? O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando isso aconteceu? Quando eu consigo responder essas perguntas, eu consigo assim formar o lead, tá? O corpo do texto é justamente o desenvolvimento, né, da notícia. Essa parte do corpo aí, que é a parte mais cansativa, as pessoas que não gostam de ler, enfim. Mas ali apresenta todos os detalhes, tá? Então, é o desenvolvimento da notícia que traz mais informações sobre o ocorrido. Geralmente respondendo aquelas perguntas, como, porquê e para quê, tá? Aliás, aquelas perguntas você apresenta no lead e essas aqui você apresenta no corpo do texto. O corpo do texto é a parte mais detalhada de toda a informação, tá bom? Fique atento aí. Bom, características do gênero notícia. A notícia, gente, ela é curta, tá? Lembra que ela tem que ser clara e objetiva? Então você também não precisa ficar enrolando com a notícia, 2, 3 páginas, não. A notícia geralmente é curta, ela vai relatar fatos verdadeiros e recentes, tá? A ideia da notícia, não adianta você pegar a notícia do passado, a não ser que tenha alguma intencionalidade, algum outro objetivo, mas se a ideia hoje é trazer uma informação,
né? Hoje a gente está vivendo aí essa época de coronavírus. Então, se reparem, todo momento tem uma notícia nova. Todo momento eles estão atualizando quantidade, né, de pessoas que já foram contaminadas ou que morreram. Eles estão atualizando os estados, né, em que o vírus se alastrou mais rápido. Enfim, todo momento, se você liga a televisão, se você muda de canal, você vai encontrar ali um jornal, alguém informando, trazendo essa notícia que é objetiva, essa notícia que é clara, tá? E por isso curta. Esses fatos são verdadeiros e recentes, apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita, nem muito cheia de vícios. Foi o que a gente já falou, uma linguagem também que todos consigam entender, né? A gente sabe que os neologismos, eles surgem, eles aparecem. É interessante pensar nessa época de coronavírus, quantas palavras novas nós temos ouvido aí nos noticiários, né? Palavras que daqui a pouco estão no nosso uso comum, tá? Então, assim, é muito interessante a gente parar para prestar atenção nas notícias e perceber essas novas palavras, né, que está aí na boca aí do povo, vamos dizer assim, né? O isolamento social, a quarentena, não que são, professora, essas palavras existem, sim, já existem, mas não faziam parte, né, do nosso dia a dia, né? Achatamento, tal da curva, não sei o que, toda hora eles estão apresentando índices e mostrando, né, essas palavras aí fazendo parte agora do dia a dia, tá? Se tornando tão comum aí pra gente, tá? Então essa linguagem, ela tem que ser conhecida, né? Ela tem que ser conhecida de todos, ok? Bom, outra característica como eu falei, ela tem que ser impessoal também, objetiva. Impessoal porque quem está informando realmente precisa somente informar. Ele não pode, né, colocar, mas eu acho, apesar de não concordar, aconteceu isso. Não pode. É impessoal, tá? Sempre narrado em terceira pessoa, se referindo, né, ao outro, sem valorações, ou seja, não precisa também colocar adjetivos, tá? Nem engrandecendo, né? Como também trazendo para um lado negativo. Não precisa, realmente a informação precisa ser curta, isso também favorece, né? Sem opinião pessoal do escritor, tá bom? Acho que tá muito claro, acho muito legal você fazer as devidas anotações e pensar, não só ouvir aqui a voz da professora, mas pensar sobre essas características, né? Esse tempo seu de estudo, que você possa estar realmente colocando em prática esse conhecimento aí, tá? Como eu faço isso? Bom, eu sei o conceito, eu ouvi a aula, agora eu vou buscar notícias e vou observar nessas notícias essas características, essas particularidades que foi falado aqui na aula, tá bom? O roteiro da notícia, ou seja, o roteiro aqui, gente, é aquela parte do conteúdo, é a parte que nós falamos, né? Que ela é mais detalhada, tá? Tem mais informação. Esse roteiro, ele apresenta o fato, os personagens, ou não são personagens porque não é ficção, tá? Mas vamos colocar dessa forma para você entender. As pessoas com que a ação aconteceu, então são os protagonistas, né? Daquele acontecimento, daquela notícia, daquela história, tá? Como o modo como se desenrolou o fato, a ação. Então, nesta madrugada, muita chuva, né, aconteceu no bairro tal, né, e ali os barrancos despencaram. Então, olha só, repara, você tem aí o que aconteceu, como aconteceu, muita chuva na madrugada, né, quem sofreu, quem são os personagens dessa história verídica, né, moradores, né, um senhor dormia sozinho na casa, os filhos estavam trabalhando, enfim, tá? Você começa a identificar essas características presentes aí no roteiro da notícia, tá? Quando aconteceu, ou seja, em que época, em que momento isso aconteceu, o local, né, onde é o local da ocorrência,
E o porquê, gente? O porquê é sempre o motivo, a causa, a razão daquilo ter acontecido, tá? Por isso é o resultado ou a consequência, tá? Então, assim, é muito interessante a gente seguir essas perguntas, esses roteiros aí. A gente consegue, sabe, criar as informações necessárias para a notícia, para a informação que a gente vai dar, tá bom? Bom, agora é com você, né? Vou deixar essa atividade, você vai mostrar, vai fazer o seu exercício aí no seu caderno, tá? E faça mesmo, faça para mostrar que você realmente entendeu, está estudando, e não para provar nada para ninguém, mas você está se preparando, tá? Então, como deve ser um título e um subtítulo? Qual é a função, as possíveis diferenças entre lead de notícia e de reportagem? Olha aí, você pode fazer uma pesquisa, se tem diferença, se não tem, se é a mesma coisa. O corpo do texto, quais são as características principais? Né? Possíveis diferenças entre notícias e reportagens? Fica esse estudo aí para você, né? Essa pesquisa, melhor dizendo. As imagens, de que tipo são, com quais características, como elas devem ser, tá bom? E assim você vai colocando em prática toda essa parte aí de notícia, que é tão importante, né? A gente não vive hoje sem uma notícia. A gente já acorda cedo, já quer saber o que está acontecendo no mundo, liga o jornal antes de sair de casa para trabalhar, enfim, né? Ou à noite, ou durante o dia. Você está com seu celular, você tem lá também o dia inteiro notícia sendo, né, repassada. A informação, ela tá aí para todos, né? Só não busca quem não quer. Então, assim, gente, estudem, faça parte de vocês, se cuidem e estamos juntos aí numa próxima aula, tá bom? Beijinho, fica com Deus. Tchau, tchau.